Você sabia que uma nova aliança econômica está mudando completamente o comércio global? Enquanto os Estados Unidos tentam manter sua posição, Europa e China estão estreitando relações de uma forma que pode redefinir a geopolítica mundial. O que está por trás dessa mudança? Como essa parceria pode impactar o futuro das grandes economias? No centro dessa transformação está o Corredor Médio, uma nova rota comercial terrestre que promete acelerar as trocas entre China e Europa, reduzindo drasticamente os custos e o tempo de transporte. A economia mundial está prestes a passar por uma mudança estrutural gigantesca. Durante décadas, as rotas marítimas dominaram o comércio internacional, conectando os grandes centros industriais por meio de canais estratégicos como o de Suez e o do Panamá. No entanto, um novo caminho terrestre está emergindo como uma alternativa poderosa, reduzindo o tempo de transporte e quebrando a dependência de trajetos controlados por potências ocidentais. Essa rota recebe o nome de Corredor Médio e já está movimentando bilhões de dólares em mercadorias, consolidando-se como um elo essencial entre a China e a Europa. O conceito é simples, mas seus impactos são profundos. O Corredor Médio atravessa territórios estratégicos na Ásia Central, passando pelo Cazaquistão, pelo Mar Cáspio, pelo Azerbaijão, pela Geórgia e pela Turquia, antes de atingir os mercados europeus. Ao evitar o congestionamento dos portos e as incertezas políticas das rotas marítimas, essa alternativa terrestre reduz significativamente o tempo necessário para que produtos cheguem ao destino final. Em vez de esperar semanas pelo transporte tradicional, empresas agora podem receber mercadorias em poucos dias. Isso representa um salto sem precedentes na eficiência logística e no custo das operações. O que está por trás desse avanço impressionante? O governo chinês, por meio da iniciativa Cinturão e Rota, já investiu valores astronômicos na modernização da infraestrutura dessa rota. Ferrovias de alta velocidade, portos logísticos modernizados e novas estradas foram construídas para permitir que cargas circulem sem obstáculos. Isso representa um golpe na antiga dependência do comércio marítimo e fortalece ainda mais a posição da China como um dos maiores exportadores do mundo. Mas qual é a verdadeira consequência dessa transformação? Quem sai ganhando? E quem perde poder nesse novo cenário? O mundo está preparado para lidar com essa revolução no comércio global? A resposta para essa pergunta começa a ser desenhada na reconfiguração das cadeias de suprimento da Europa, que está cada vez mais alinhada com a China. Mas até que ponto os países europeus estão dispostos a mudar sua postura econômica? A Europa sempre teve um papel central no comércio global, servindo como um dos principais destinos para produtos de alta tecnologia, insumos industriais e mercadorias de luxo. Durante décadas, o continente seguiu um modelo tradicional, onde as importações dependiam fortemente das grandes rotas marítimas controladas por empresas ocidentais e pelas alianças comerciais estabelecidas com os Estados Unidos. No entanto, essa dependência está sendo rapidamente substituída por um novo modelo no qual a China assume um papel cada vez mais relevante como principal parceira estratégica. Esse realinhamento das cadeias de suprimentos não aconteceu por acaso. A instabilidade geopolítica dos últimos anos, os gargalos logísticos agravados por crises sanitárias e o crescimento do protecionismo norte-americano obrigaram as nações europeias a procurarem alternativas mais seguras e eficientes. A resposta encontrada foi clara: fortalecer os laços comerciais com os países do Corredor Médio e reduzir a exposição às flutuações econômicas dos mercados ocidentais. Essa mudança gera um efeito inevitável. Os Estados Unidos, que sempre foram o grande centro de influência econômica da Europa, começam a perder espaço. Se antes as nações europeias seguiam rigidamente a política comercial norte-americana, agora elas priorizam o pragmatismo econômico, buscando vantagens concretas, em vez de alianças puramente políticas. Essa transição levanta uma questão fundamental: até que ponto os Estados Unidos podem permitir que esse novo arranjo se consolide sem reagir? Durante grande parte do século XX e início do século XXI, os Estados Unidos
foram o epicentro do comércio global. Com redes logísticas dominando os oceanos, bases militares estrategicamente posicionadas e acordos comerciais que garantiam influência direta sobre seus aliados, Washington ditava as regras do jogo. No entanto, esse domínio começou a ser questionado à medida que novas potências emergiram e alternativas comerciais surgiram, enfraquecendo a dependência de outras nações em relação ao modelo norte-americano. O Corredor Médio representa um dos maiores desafios à hegemonia comercial dos Estados Unidos. Com o crescimento dessa rota alternativa, cada vez menos produtos precisam passar por caminhos tradicionalmente controlados pelos norte-americanos. O Canal de Suez, por exemplo, sempre foi uma peça fundamental na distribuição de mercadorias entre Ásia e Europa. Qualquer interferência ou crise nesse ponto resultava em impactos imediatos no comércio global. Mas agora, com o fortalecimento das rotas terrestres, a relevância desse canal começa a diminuir e, com ela, a capacidade de Washington de influenciar diretamente os fluxos comerciais. O grande dilema para os Estados Unidos agora é simples: como manter sua influência comercial quando o mundo está cada vez mais conectado por rotas que eles não controlam? Esse é um desafio geopolítico sem precedentes e que exige uma estratégia ousada para evitar um enfraquecimento ainda maior da economia norte-americana. Mas há um fator adicional que torna esse cenário ainda mais delicado: o papel emergente do Oriente Médio como um novo centro logístico global. Essa mudança pode acelerar ainda mais a perda de controle dos Estados Unidos sobre as principais rotas comerciais do planeta. Como os norte-americanos vão reagir a isso? Por décadas, o Oriente Médio foi visto como uma região estratégica principalmente por suas reservas de petróleo e gás natural. No entanto, essa realidade está mudando rapidamente. Em vez de ser apenas um fornecedor de energia para o resto do mundo, países como Turquia, Arábia Saudita e Irã estão se posicionando como centros logísticos essenciais para o comércio global. O motivo? O crescimento do Corredor Médio e a necessidade de alternativas mais ágeis às tradicionais rotas marítimas. Historicamente, o Canal de Suez foi um dos principais eixos do comércio global, permitindo a passagem de navios entre a Ásia e a Europa sem a necessidade de contornar todo o continente africano. No entanto, essa rota tem se tornado cada vez mais cara e vulnerável a crises. Apenas nos últimos anos, vimos o congestionamento de embarcações, ataques a navios no Mar Vermelho e instabilidades políticas que tornaram o trajeto imprevisível. Isso abriu espaço para que novas rotas terrestres e ferroviárias se tornassem mais atraentes, e nesse cenário, o Oriente Médio ocupa um papel fundamental. A Turquia, que já era um ponto de conexão entre a Ásia e a Europa, está investindo bilhões de dólares na modernização de suas ferrovias e na ampliação de seus portos. Esse movimento não só fortalece sua posição como hub comercial, mas também reduz a necessidade de empresas dependerem de trajetos marítimos para movimentar cargas entre os dois continentes. O Iraque, por sua vez, lançou um megaprojeto de infraestrutura avaliado em 17 bilhões de dólares para construir ferrovias e rodovias que conectarão o país diretamente com a Europa, eliminando ainda mais intermediários no transporte de mercadorias. Outro fator que não pode ser ignorado é a crescente presença chinesa na região. A China vem investindo pesado na construção e modernização de portos e ferrovias em países estratégicos do Oriente Médio, como Irã e Emirados Árabes Unidos. Além disso, Pequim já estabeleceu acordos comerciais bilionários com governos locais, garantindo que suas mercadorias tenham prioridade no uso dessas novas infraestruturas. Com isso, a dependência da China das rotas marítimas diminui ainda mais, enquanto os Estados Unidos perdem sua capacidade de influência sobre o fluxo de mercadorias no planeta. Se o Oriente Médio já está se tornando um ponto logístico fundamental para o Corredor Médio, quais são as implicações disso para o comércio internacional nos próximos anos? Como os Estados Unidos podem reagir a essa perda de controle sobre as rotas que historicamente dominaram?
O comércio internacional está à beira de uma reconfiguração que pode mudar drasticamente as relações de poder entre as nações. Durante séculos, a hegemonia global esteve nas mãos dos países que controlavam as principais rotas marítimas. No entanto, a ascensão do Corredor Médio, a reconfiguração das cadeias de suprimentos na Europa e o fortalecimento do Oriente Médio como um hub logístico indicam que um novo paradigma está se formando. A maior mudança que esse novo cenário traz é a transição para um sistema comercial multipolar. Se antes os Estados Unidos e seus aliados ditavam as regras do jogo, agora vemos um equilíbrio mais distribuído, onde diferentes blocos econômicos competem de forma mais igualitária. A China, por meio de seus investimentos estratégicos, criou uma rede de influência que conecta Ásia, Europa e Oriente Médio, permitindo que sua economia continue crescendo sem depender das rotas comerciais historicamente dominadas pelos norte-americanos.